a escola que a gente estudava era fora do orfanato. A gente tinha uma vida, o portão ficava aberto. Então eu tive o privilégio de ter uma boa educação. Até pelo meu histórico, né? Eu fui abandonado, então eu sempre passei por orfanatos bons. Em 1989 eu saio do orfanato e vou trabalhar na Rádio Progresso de São Carlos. Aí você já tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Eu completei a maioridade, eu precisava sair do orfanato. E eu fui trabalhar. E aí eu fui transferido de Cajuru para São Carlos. Eu fiquei no Lar Roda de Saron. E aí em São Carlos eu fui trabalhar na Rádio Progresso de Cajuru. Né? E quando eu saí do orfanato que eu vim conhecer drogas, né? E até então eu não conhecia drogas, né? E aí eu me envolvi com o álcool, e através do álcool eu me envolvi com a cocaína, e através da cocaína eu conheci o crack em 1989. E o crack fez, apesar de eu não ter parente, eu tinha muitos amigos bons. Eu tinha muitos amigos que me ajudavam. Que você construiu eu construí, no decorrer dessa caminhada, né? Só que o crack fez, e o álcool fez eu perder os vínculos com essas pessoas, né? Eu perdendo o vínculo com essas pessoas, automaticamente o que me sobrou foi a rua, né? Então aí eu perdi o emprego, né? E aí eu retornei a morar na rua em 1989 mesmo. E aí da rua eu percorri vários estados, São Paulo, eu passei em Minas Gerais, em Uberlândia, passei em Goiânia. Em Goiânia eu vim parar. Quando você saiu lá do internato, você foi na cidade de São Carlos? Na cidade de São Carlos. Foi lá que você largou e foi pra rua? Lá eu perdi o emprego, né? Eu trabalhava na Rádio Progresso, tinha FM 104, era uma rádio grande. Então tinha casa de quem trabalhava na rádio, então eu morava nessa casa. Eu perdi o emprego, saí de lá e fui morar numa pensão. Só que eu já estava envolvido com crack. Então o que eu conseguia pegar de dinheiro na mão a gente gastava com crack, eu gastava com crack. E isso fez que eu me afundasse mais nas drogas e que eu viesse, né, a me aprofundar muito mais na rua. E num dia, nós estávamos juntos, um final de semana, e tinha um dos nossos amigos que estava fumando crack. Aí eu pedi para fumar, e o cara não quis me dar. O cara falou, não, você não vai fazer isso não, Rogério. Eu falei, não, mas se você está fazendo, eu também quero experimentar. Eu quero ver que lomba Você já ouvia falar, mas não tinha... já ouvia falar, não tinha. Até então você usava somente a cocaína. E aí o próprio cara que estava... Você começou usando cocaína? Não, eu comecei... maconha? Não, comecei no álcool, depois eu vim para maconha, depois eu vim para cocaína, e depois eu vim para o crack. Aí o próprio cara que estava fumando crack, que era meu amigo, o cara era meu amigo, ele não queria. Aí eu falei, não, eu quero. Ele falou, não faz isso não, rapaz. Isso aqui não presta. Eu falei, mas você tá fumando, como é que não presta? Eu quero saber. E aí foi onde eu fumei e acabou. E ali minha vida começou a andar para trás. Tive vários problemas, tive problema com polícia, tive problema com convivência. Vim morar na rua, vim comer do lixo. Aí você passou a andar em outras cidades ou não? Ficou ainda lá em São Carlos? Eu tentei sair. Eu tive 14 internação. Eu fui em 14 casas de recuperação, 14 comunidades terapêuticas, porque eu me vi numa situação, Godinho, que assim, é muito deplorável, assim. Eu olhava para mim e falava, mas não é possível, gente. Eu trabalhava na rádio. Eu acessava os melhores clubes da cidade, entendeu? Por eu estar trabalhando na rádio. Eu era conhecido e eu estou nessa situação, eu preciso sair. E aí Você tinha vontade de sair, você entrou, mas ali na realidade você diz, caramba, como eu caí nessa... Né? Exato, que não é assim, ó. As pessoas, eu falo para todo mundo. Às vezes a gente vai discutir problema de drogadição, Gotinho, com muita gente, muitos pesquisadores, e às vezes eu falo para eles, olha, a coisa não é assim, entendeu? Você nunca fumou pedra. Eu sou uma pessoa que, quando eu morava na rua, a gente fala espírito de liderança, eu sempre tive. Porque onde eu estava tinha uma galera, entendeu? E eu não era do mal, eu não sabia roubar, entendeu? As pessoas precisam entender que o cara que está no mundo de uma drogadição, de um crack, e eu não conseguia trabalhar, mas não é porque
eu era um vagabundo. Não, porque a doença não permite que você trabalhe. É difícil para as pessoas entenderem o que é você estar no mundo do crack. Ou seja, não é porque não significa que o cara que está ali ele seja vagabundo, como muitos tratam. Não é ele ali, ele é uma pessoa que é dependente, Godinho, né? E que precisa ser... Eu falo para todo mundo, de apoio, as pessoas precisam entender para discutir todo segmento, Godinho, todo segmento da sociedade, todo, religioso, executivo, legislativo, judiciário, religioso, esporte, todo segmento tem um lado bom e um lado ruim. Todo. E a rua não é diferente. O segmento da rua tem as pessoas boas, como também tem as pessoas ruins. Só por ser rua, as pessoas colocam num bolo só, mas tem gente boa na rua. Tem gente, eu conheço pessoas na rua, cara, que são boas de coração. Infelizmente, ela tá ali numa drogadição, no alcoolismo. Agora, se há de Covid também, é o que a gente vê e o que a gente fica sabendo, é que se a pessoa está viciada na droga e ele ali está na rua, ele já é discriminado pela a maioria da sociedade, a maioria da população. Ele já ela já passa a ser uma pessoa discriminada. E ela precisa usar a droga, porque aquilo ali está... aí, muitas vezes ele não tem outra alternativa a não ser... Cada caso é um caso. A gente precisa entender, né? Cada caso, eu falo para todo mundo, gente, a gente não pode generalizar quando a gente vai se falar em população em situação de rua, principalmente agora, Godinho. Eu consigo tratar de assunto de população de situação de rua de dois segmentos, antes da pandemia e depois da pandemia. Hoje é uma outra realidade totalmente diferente do que era em 2020, antes da pandemia. Então, eu tenho muito cuidado, eu falo para as pessoas ter muito cuidado. E assim, nem todo mundo que está na rua, nem todo mundo que está ali na rua rouba, nem todo mundo que está ali é malandro, nem todo mundo que está ali usa droga, entendeu? Boa parte das pessoas que hoje estão em situação de rua, eu falo para todo mundo, o problema é da drogadição, entendeu? O problema, mas o que faz a pessoa a estar naquela situação de rua? O que levou aquela pessoa? Eu falo isso porque eu passei isso na pele. Quando você tem um problema, a gente precisa entender, eu falo para todo mundo assim, vamos entender o que é uma população em situação de rua. A nossa idade, Godinho, hoje eu tenho 50 anos. Em 1980, você não ouvia falar em Cracolândia. Você não ouvia falar em Cracolândia. Você não ouvia falar em macodromo. Não tem. Gente, eu falo para todo mundo. Maconha não leva o cara para a situação de rua, Godinho. Não que eu seja a favor das drogas. Eu estou discutindo o que faz a pessoa perder os vínculos e estar ali na calçada numa situação deplorável. O que faz, né? Por que as pessoas escolhem o centro da cidade para estar numa Cracolândia? Por que toda a Cracolândia, Gordinho, ela está onde tem um movimento financeiro? Entendeu? Então a gente precisa entender, né, para a gente ter um diálogo. Então eu tenho uma Cracolândia, Gordinho, que o problema daquela situação ali, o problema daquelas pessoas que estão ali em situação, 90% das pessoas que moram hoje dentro de uma Cracolândia, o problema delas é o crack. A pessoa não consegue sair. As pessoas falam assim, mas a gente já internou esse cara. Gente, não é assim que funciona. Eu tive 14 internações. Minha primeira internação foi em 1990, num projeto chamado Conexão Paz. Conexão Paz. Foi no Desafio Jovem de Rio Claro, né? Depois eu fui para Conexão Paz. E depois eu tive 14, Gordinho, de 1990, contando a 14ª internação, a última que eu tive, que foi em 2014, por incrível que pareça, foi aqui na Ceilândia. Foi num projeto chamado Cristolândia. Eu entrei em 2014, assim que o Brasil perdeu para a Alemanha naquela goleada, e eu me internei pela 14ª vez. Eu pedi para uma pessoa, uma amiga minha que fazia, hoje eu chamo ela de mãe, minha mãe Elvira, tem a minha idade, e a gente tem um relacionamento familiar. Eu pedi para ela que eu queria tentar mais uma vez, que eu não aguentava, mas eu tomava 1 litro de álcool de posto.
Eu comia comida do lixo. Eu ganhava dinheiro na rua, gordinho. Eu sempre fui um cara carismático. Eu sempre fui um cara de liderança. Então eu era um bom pedinte. Eu morei 25 anos na rua. Então eu conhecia de tudo na rua. Eu sabia como chegar numa pessoa e conquistar aquela pessoa. Então para mim não era difícil as coisas na rua. O que era difícil, que era o meu problema na rua, era o crack. Aí eu me internei aqui na Cristolândia, um projeto ali no PSU, um projeto muito bom dos batistas. Fiquei 1 ano e 8 meses. Para a maioria da sociedade, esses moradores de rua, todos eles usam droga. Isso é verdade? Não, não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. Então, eu falo para todo mundo, gordinho, assim, a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai discutir população em situação de rua. Quando a gente fala em numa Cracolândia, a gente se resume que todo mundo que está ali usa droga, todo mundo que está ali fuma crack. Não. Hoje eu tenho um exemplo. Setor Comercial Sul. Setor Comercial Sul hoje, né, por mais que as pessoas brigam comigo, falam, Bárbara, lá não é uma Cracolândia, eu falo que lá é uma Cracolândia, porque eu morei lá, eu sei. Eu morei no Setor Comercial Sul. Eu morei no Setor Comercial Sul durante 4 anos. Eu conheço o Setor Comercial Sul na palma da minha mão. Mas nem todo mundo, gordinho, que está no Setor Comercial Sul hoje tem problema com droga. Essas pessoas, o que você está me dizendo é que ela precisa de oportunidade. Exato. Aí agora o cara tem, ó. O cara, aí eu tento mostrar pro governo, Godinho, vou até tomar um café aqui que o assunto tá bom, porque eu vou entrar numa parte da economia. Porque eu tento mostrar pro governo o seguinte, quando uma pessoa dessa, Godinho, ele é encaminhado para a área assistência social do governo, que ele vai para uma casa de acolhimento, o governo paga para essa pessoa estar dentro de uma casa de acolhimento, Godinho, de 1.400 a 2.400 para manter ela lá. Aí tem a alimentação, aí tem as pessoas que são contratadas, ela acaba saindo caro para o governo. Quando o governo entender que essa pessoa que o governo acolheu numa casa de acolhimento, o problema dela é trabalho, e o governo consegue jogar ela no mercado de trabalho, o que vai acontecer? Essa pessoa vai começar a trabalhar, vai começar a pagar imposto, vai alugar, vai fazer compra. Verdade. Então, quer dizer, agora, é todo mundo, Rúdio? Não é. Eu falo isso pra você, que eu coloquei um outro cara lá dentro. O cara, Bárbara, não, que eu não sei o que tem. Eu falei, irmão, você é meu amigo, você é meu filho, Luciano, você é meu, mas não dá certo. Rapaz. Não, Bárbara, você precisa me dar essa chance. Eu falei, rapaz, nós já te deu uma chance, nós já te colocou você numa empresa há 2 anos, não deu certo. Não, mas me dá essa chance que eu vou agarrar. Rapaz, não vai dar certo, você vai estragar o meu projeto, eu tenho uma parceria boa lá dentro. O que aconteceu, Godinho? Peguei o cara, coloquei o cara lá dentro pra trabalhar. O cara pinta boa, tudo. Você olha pro cara, você não fala que ele é um usuário. Primeiro pagamento que ele recebeu, perguntou ele, cadê ele? Tá lá em São Paulo. O problema desse cara era trabalho, Godinho? Não era. Em 2010, na verdade, eu cheguei em Brasília. O primeiro lugar que eu fui morar, Gordinho, foi na Praça do Relógio. Na Praça do Relógio ali. O que aconteceu? Eu arrumei uma dívida ali com o traficante do PCC. Em 2010. Aí, Gordinho, eu fui jurar de morte. Os caras iam me matar. Os caras veio pra me matar. Aí eu peguei rumo pro plano piloto. Mas eles fazem... É porque às vezes a pessoa compra droga e não paga. Então, matar por quê? Acontece? Como é o que acontece, Gordinho? Eu falo pra todo mundo que o crack não mata ninguém, Gordinho. O crack, assim, usar... Eu conheço um menino que hoje tá aí com 20 anos, até hoje fuma crack e não morreu. O consumo do crack não mata ninguém. O que mata, Gordinho, é a dívida de droga. Entendeu? Porque assim, ó, na verdade, a gente vai comprando fiado, eles entregam pra gente, ó, toma aí pra você vender, e aí você consome e me paga, entendeu? E acaba que você fica devendo. Eu nunca ouvi, eu fumei crack de 89 a 2014. Eu nunca ouvi, Gordinho, alguém falar que alguém morreu de tanto fumar crack. A doença, a abstinência. Isso. A minha abstinência, eu chorei. Quando me bati a abstinência, eu me lembro que eu estava na Cristolândia, já tinha 3 meses. Aí eu fui lá pro cara e falei, irmão, eu quero ir embora. Ele falou, mas você quer ir embora por quê, Bárbara? Não, eu quero ir embora, cara. Eu quero ir embora porque eu quero usar droga. Eu tomava álcool de posto. E quero beber. Vou tomar álcool de posto e vou fumar pedra. Ele falou, não faz isso não. Eu falei, não, eu quero ir embora, cara. Isso aqui é livre, eu saio a hora que eu quero. Não, peraí que eu vou ligar pra tua mãe. Aí minha mãe foi lá.
Quando minha mãe foi lá, ela começou a conversar comigo, ela começou a chorar. Entendeu? Porque ela perguntou para mim, meu filho, mas por que você quer ir embora daqui? Eu falei assim, mãe, eu quero ir embora daqui porque eu quero ir lá pro buraco do rato, eu quero fumar pedra e eu quero beber. E eu tô na minha abstinência. Aí nisso ela começou a chorar. Aquilo mexeu comigo. Quando eu vi uma pessoa chorando por mim dentro de uma casa de recuperação, aí eu vi que alguém se importava por mim, entendeu? Aí eu comecei a chorar junto com ela. E aí eu peguei e falei, não, então vou fazer o seguinte, eu vou ficar, não é por mim não, pela senhora. Eu vou ficar pela senhora, entendeu? Mas por mim mesmo eu não quero ficar aqui. E fui levando, gordinho. Fiquei 1 ano e 8 meses. Aí chegou 1 ano e 8 meses, eu já não queria ir embora, foi quando eu tive que sair. Mas, Gordinho, não é... Gente, eu falo pra todo mundo assim, tem muitas mães, Gordinho, principalmente da periferia que tá me ouvindo, que já internou seu filho 4, 5 vezes. Não perca a esperança. Não perca. Eu tive 14 internação. Eu quis sair do crack em 1990. Consegui sair do crack em 2014. Toda vez que essa pessoa pedir para ir, leve ela. Por quê, Gordinho? Eu estou aqui. Foram 14 internação. Não foram 1, 2, nem 3. Foram 14 internação. Gordinho, é uma doença. Ela não tem cura, ela não tem remédio, Gordinho. Ela não tem. Eu falo para as pessoas tomarem muito cuidado, principalmente as pessoas que estão nas comunidades terapêuticas, tomar muito cuidado, Gordinho, porque assim, o meu tratamento, Gordinho, eu fiz ele na base, e eu não vou em psicólogo, eu não tomo remédio, eu não vou à igreja, mas eu aprendi a lidar com a minha doença. Eu sou um doente. Eu bebo muito café e muita água. Eu não posso beber álcool. Eu não posso. Se eu tomar uma gota de álcool, Gordinho, eu vou fumar crack. E se eu fumar crack, eu vou voltar a morar na rua. Isso, eu já passei por essa experiência. Eu já cheguei a ficar... Hoje eu estou indo para 8 anos. Eu já cheguei a ficar 3 anos em Goiânia limpo. O que me levou foi quando eu comecei e voltei a beber. Então, o que eu quero dizer com isso, Gordinho? O meu tratamento, eu falo para todo mundo. Eu não recomendo para ninguém. Eu recomendo, para mim, tá dando certo. Os dedos da minha mão são totalmente diferentes. Então, o que tá dando certo para mim, pode ser que não dá certo pro João. Você tem um corte na mão aí? Isso foi uma facada na rua. Foi? Foi, Por causa de droga. E aí, qual que é meu tratamento? O que eu aprendi? Porque eu fui para casa de recuperação e lá era evangélica. E dentro da casa de recuperação eu era rebelde. Tanto é que as pessoas que me conhecem de lá, quando me encontram, me abraçam, porque até o pastor falava que eu não tinha jeito. O Barba não tem jeito. E eu sabia que eu tinha jeito, Gordinho, porque eu sabia o que eu queria dessa última vez. Então, qual tratamento eu busquei lá dentro? E era evangélico. E eu não fui lá buscar um tratamento evangélico. Eu fui lá entender o pé da raiz, como é que eu conseguia, porque eu já fui para a igreja, eu já me considerei como liberto das drogas do álcool, depois eu voltei. O que eu aprendi? Se eu faço assim com a mão, é porque o meu cérebro está mandando. Existe um órgão no corpo da gente, Gordinho, que a gente não faz transplante, que é o cérebro. Eu preciso dominar o meu cérebro. Eu preciso dizer não pro álcool. Eu preciso dizer não pra droga.